Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui é o professor Fábio que vos fala. Nós vamos iniciar mais um módulo, né, do nosso curso aqui no concurso 0800, na jornada da aprovação. Aos que não me conhecem, sou o professor Fábio, sou professor de matemática, professor de raciocínio lógico, e nós vamos iniciar esse novo módulo falando sobre estatística, né? Teremos exatamente 6 aulas sobre estatística. Quero trazer para vocês uma parte bem conceitual nas primeiras aulas. Nós vamos trazer uma ideia de conceitos mesmo, e posteriormente nós vamos, dentro das próximas aulas, a gente vai estar trazendo várias questões relacionadas à estatística. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está, né, aí se preparando para a sua aprovação, aqui é o lugar certo, aqui está na jornada da aprovação, aqui no concurso 0800, tá? Sejam muito bem-vindos, espero poder estar contribuindo e ajudando vocês neste processo, ok? Então, o tema deste módulo é estatística, tá? A quem ainda não me segue, eu sou o professor Fábio Silva, você vai me encontrar tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Com o @prof. Fábio Silva. Lá nós temos várias aulas, né, de preparação para concursos em todo o Brasil, de várias bancas, e eu creio que quando você estiver lá, tá? Você vai ser muito beneficiado e com certeza irá aprender muito, né, muitas dicas lá, beleza? Então vai lá, curte, compartilhe, comente, tá? E não deixe de falar para os amigos também, tá, sobre o meu canal, beleza? Vamos que vamos então, queridos. Primeiro a gente vai falar um pouquinho de estatística, tá? O que é estatística? É uma ferramenta, né, dentro do conceito matemático, que resume e descreve as características principais de um conjunto de dados. Então, a estatística, ela é tanto uma ferramenta, quanto ela é também uma disciplina, tá? Ela é uma matéria. Então, a gente sabe, e inclusive a gente pode até, acima de tudo, né, estender um pouco mais essa ideia da estatística e colocar ela até como uma ciência. Então, a estatística, ela é uma ciência, né? Ela permite a interpretação e a comunicação dos resultados sejam mais fáceis. Então, qual é o objetivo da estatística? Para que, né, a gente faça uma análise, ela vai ser uma ferramenta que, através dessa, né, dessa ferramenta, nós vamos fazer uma análise e os resultados vão ser mais fáceis, né? Então, como eu disse para vocês, a estatística é uma ciência da matemática, tá? Mas a gente sabe que ela está, né, está também, né, a parte da matemática que estuda a organização, análise, coleta e registro de dados. O objetivo da estatística é relacionar fatos e números, tá? E levantar dados de uma população ou fenômeno. Então, quando a gente fala de estatística, o objetivo principal é fazer uma relação, e essa relação ela vai ser exatamente entre os fatos e entre os números, tá? Então, ela vai servir principalmente para que nós possamos fazer uma interpretação, e ao fazer essa interpretação, a gente pode colocar isso em dados, tá? Não só números, mas é claro também que fenômenos, ok? E aí a gente tem alguns conceitos. Esses conceitos são conceitos cruciais, né? Eles são conceitos importantes e é bom a gente ter uma ideia relacionados a esse conceito para que a gente possa ter um entendimento melhor. Geralmente as questões de concurso, ela não cai muito esses conceitos, né? Então, eu quero trabalhar com vocês essa parte mais introdutória, e essa parte introdutória ela é conceitual. Então, a gente parte muito do princípio do conceito, tá? É importante para que você possa ter uma noção, né, dos termos conceituais, e aí na aplicação das questões, na aplicação de exercício, principalmente você está estudando para concurso público, né, a parte é mais numérica, né, mas a gente vai chegar a essa parte também, e aí você vai entender melhor em relação a isso, ok? Então, esse primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é o conceito de população, tá? O que é população estatisticamente falando? É o total de indivíduos que apresentam determinadas características. Exemplo, total de funcionários, né, do Estratégia, que é uma empresa de concurso. Total de moradores aqui de Brasília, por exemplo, da região aqui no qual eu moro, né? Então, a população ela vai ser esse total. Então, quando a gente fala de população, é o total. A amostra, o que é a amostra? A amostra é um subconjunto da população, né? Então, a gente tem, trago esse exemplo para vocês, funcionários de estratégia que trabalham no setor de jornalismo, né? Então, é uma parte, o próprio nome já vai dizer, né, uma parte dessa população, e quando você ouve, né, os conceitos, por exemplo, de pesquisa, lá vai estar falando se essa pesquisa ela é a população total ou ela é por amostra, né? 90% das pesquisas são feitas por amostra. E aí ela é válida, né? Porque quando a gente fala de amostra, né, ela é uma parte da população.
ela não é toda a população, mas ela corresponde àquela população. E o que vem a ser o censo? O censo, ele consiste em analisar uma característica de interesse, tá? Então, o censo, né? Nós vamos fazer o censo, por exemplo, aí, para saber quantas pessoas torcem para o Flamengo, né? Vamos colocar assim, na região sudeste, né? Então, vai analisar uma característica, e eu trago essa característica, que é ser jogador, torcedor do Flamengo, ou, por exemplo, na região sul do Brasil, né? Qual é a média de salário? Então, vai se fazer um censo, e através desse censo, com uma população ou uma amostra, né, vai haver essas comparações, ok? E aí a gente sabe que o censo consiste em analisar uma característica de interesse, né? Já falei para vocês. A amostragem, o que é amostragem? Consiste em analisar uma característica de interesse, em salário, em um subconjunto ou amostra da população. Então, normalmente, opta-se pela amostragem ao invés do censo, por ser mais barato, rápido, porque em algumas situações é impossível analisar todos os indivíduos da população. Então, né, veja lá, vamos pegar aqui o Brasil, mais de 200 milhões de habitantes, né, e aí vai fazer um censo, e o censo é para saber qual que é o salário médio do brasileiro. É óbvio que é impossível perguntarmos para todos os trabalhadores brasileiros que estão na ativa qual o seu salário médio. E o que vai acontecer? Vai pegar uma amostragem, tá? E quem vai determinar essa amostragem? Geralmente as próprias instituições que realizam as pesquisas, elas fazem isso, né? Vão pegar, sei lá, 10 mil pessoas no Sudeste, 10 mil pessoas no Centro-Oeste, 10 mil pessoas no Norte e assim por diante. E aí, a partir daquele momento no qual essa amostragem ela é apresentada, ela passa a representar o censo, tá? Ela passa a representar aquela população. Então, a amostragem é mais ou menos isso, né? Essa é a ideia. Dentro da amostragem, nós temos variável. O que é uma variável? A variável é uma característica que pretendemos analisar. E aí a gente tem várias variáveis, até porque o nome já está dizendo tudo, né? Uma variável, ela vai o que? Ela vai sempre estar variando, né? E essas características, no qual nós sabemos, ela pode ser, né, idade, altura, sexo, peso, salário e assim por diante. Então, quando a gente fala de variável, vai ser uma característica da qual a gente vai analisar, né? E aí a gente vai na frente, né, que são variáveis qualitativas e quantitativas. Vai depender muito da situação, beleza? Então, vamos lá. Conceito de variáveis, tá? Quando a gente fala de variáveis, a gente tem alguns conceitos. E ela pode ser quantitativa, tá? Essa palavra quantitativa, nós vamos relacionar ao quê? A números. Então, quando a gente fala de quantitativa, nós estamos falando de números. Detalhe importantíssimo, tá? Quando eu falo de números, eu vou mensurar, tá? Uma característica através de números. Por exemplo, qual a idade, a média de idade da região sul? Então, eu estou quantificando isso, tá? E ela pode ser discreta, que podem assumir apenas alguns valores. Exemplo, número de filhos, tá? Por funcionário, que pode ser 0, 1, 2 e 3, mas não é possível ter o número de filhos entre 1 e 2 ou entre 2 e 3. Basicamente aqui, quando se fala em quantitativa discreta, ela vai ser o quê? Apenas números inteiros, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu não vou ter exemplo, tá? Uma característica, não tem como mensurar, por exemplo, 2 filhos e meio, não existe isso. Então, associe discreta, matematicamente falando, para que fique mais fácil até o seu entendimento, analise discreta como número inteiro. Pronto. E aí a gente tem as contínuas, que podem assumir infinitos valores, tá? Os quais, entre dois quaisquer. Então, por exemplo, quando eu falo de contínuas, aí eu vou poder usar o quê? Números decimais. A altura, por exemplo, 1,80 m, tem gente que tem 1,80 m, tem gente que tem 1,50 m, 1,81 m, 82, 83, 1,91, 93, 94. Então, essas são as contínuas, tá? Então, a gente tem, dentro desse tipo de variáveis, nós temos as quantitativas, tá? E aí a gente fala de quantidade, depois a gente vai ter um resuminho lá no final, e essa quantitativa, ela pode ser discreta, quando ela é um número inteiro, e ela pode ser contínua. E ela vai ser contínua quando não for um número inteiro. Então, essa vai ser, né, essa explicação relacionada aí às variáveis quantitativas, tá? E aí a gente tem as variáveis qualitativas. Como é que eu vou classificá-las? São qualidades, tá? O próprio nome já diz, ó, qualitativas, eu estou me referindo de qualidades. E elas são categorias, classificações, sexo, cor dos olhos, etc.
Essas qualitativas, ela pode ser ordinais, que pode ser ordenadas, tá? Faixa etária que pode ser ordenada assim, criança, jovem, adolescente, idoso, e elas podem ser nominais, tá? E aí, quando se fala em nominais, não existe uma ordem, tá? Nominal, ela vai ser o quê? Sexo masculino e sexo feminino. Então, essa vai ser o quê? Vai ser aí exatamente, né, o exemplo de uma variável qualitativa. Então, resumindo, qualitativa, ela pode ser ordinal, e ordinal ela vai ter uma faixa etária, tá? Ela pode ter uma faixa etária, que é a questão de criança, jovem, adolescente. Então, eu sou, né, do grupo dos adultos, tá? E as nominais, aí qual o sexo? Masculino, feminino, né? E assim por diante, ok? E aí eu trago para vocês este resumo, né, este mapa aqui, para que você possa entender e assim você memorizar, né? A gente sabe que um dos artifícios importantes aí, interessantes que a gente tem para a memorização são os mapas mentais. E eu trago esse mapa mental para que você possa ter um entendimento melhor em relação a isso. Variável quantitativa, discreta e contínua, tá? Discreta quando, professor? A discreta vai ser exatamente quando, tá? For números inteiros. Contínua, quando for números decimais, para ficar mais fácil. Qualitativa, ela pode ser nominal e ela pode ser ordinal. Nominal quando se tem uma faixa etária, quando se tem uma classificação. E ordinal, né? Nesse caso, é quando a gente tem aí, né, dentro das características, algumas características mais determinadas, né? Vamos colocar assim, masculino, feminino, né, alto, baixo e assim por diante, ok? Essa, então, é a apresentação, né? Esses são os conceitos básicos de estatística, e agora a gente vai fazer algumas questões essas, tá? Todas que caíram em concurso, tá? Inclusive concursos esse ano de 2024, estou gravando essa aula ainda em 2024, né? Hoje são 27/12 de 2024. Então, questões muito recentes, e é bom a gente estar atento a esse tipo de questão, né? São questões muito recentes que estão aí caindo em várias bancas, em várias provas, ok? Vamos lá. Primeira questão fala o seguinte: uma das etapas essenciais do tratamento e processamento de dados, em especial para a estatística e para o aprendizado de máquina, consiste em uma organização e identificação. Uma maneira de organizar os dados de um conjunto, né, consiste em classificá-los. Relacione. Cada variável a seguir constante de um conjunto de dados sobre um grupo de pessoas, classificação mais adequada. Vamos lá. O que ele quer? Ele quer saber se é quantitativa, se é qualitativa, quantitativa contínua, discreta, ou nominal e ordinal, se for qualitativa. Vamos lá, vamos analisar. Primeiro, grau de instrução. Pessoal, grau de instrução, tá? A gente sabe que tem uma relação direta com o quê? Uma relação direta com a qualidade, tá? Então, ela é qualitativa. Beleza, mas ela vai ser qualitativa o quê? Ordinal, não é isso? Ela vai ser ordinal, ou ela vai ser nominal. Gente, se é grau de instrução, ou vai ser médio, superior, ou, né, é básico. Então, aqui, com certeza, vai ser o quê? Vai ser 4. Ela vai ser qualitativa ordinal. Beleza. Número de filhos, queridos. Número de filhos, ela pode ser contínua ou discreta. Eu não tenho 2,5 filhos, né? Então, ela só pode ser o quê? Discreta. Estado de procedência, então, de onde nasceu, né? Exemplo, Minas Gerais. Então, ela vai ser o quê? Exatamente uma qualitativa nominal. A gente tem um nome para ela. E massa corporal, quando a gente fala de massa corporal, por exemplo, a pessoa pode ter 98,4 quilos, por exemplo. Então, ela pode ser o quê? Quantitativa contínua, né? Então, né, a ordem aqui ficaria 4, 2, 3 e 1. A nossa resposta é a letra A. Beleza? Essa questão aqui, ela trouxe para a gente aí, né, um resumão geral aí, né, das questões, para a gente entender melhor. Ok? Beleza? Questão de número 2. A questão de número 2, ela nos fala o seguinte: o uso de dados quantitativos e qualitativos é fundamental para a compreensão e análise da situação de um país, servindo de importante subsídio à tomada de decisões. Esses dados são mensurados a partir de diferentes variáveis. Sobre essas variáveis, verifica-se que, vamos lá, Estado civil, grau de instrução, região e salário são variáveis qualitativas. Vamos analisar? Gente, Estado civil, ok, grau de instrução, ok. Agora, salário, né? Salário não tem como ser qualitativa. Salário, idade, grau de instrução e estado civil são quantitativas. Primeiro que o grau de instrução não pode ser, né? Número de filhos é uma variável quantitativa discreta, tá? Vamos analisar aqui direitinho.
E eu coloco essa resposta aqui, né? Resposta à letra C, só para ter a certeza. A D, grau de instrução é uma variável qualitativa nominal. Não, ela não vai ser nominal, né? Porque quando a gente fala de grau de instrução, consequentemente, ela pode ser, né, média, superior, né? Então, não vai ser nominal, tá? Ela já vai ser ordinal, tranquilo? Então, a resposta da número 2 vai ser exatamente a letra C, ok? Quantitativa discreta, não tem como eu mensurar, né, um filho com um filho e meio, 3 filhos e meio, e assim por diante, ok? Questão de número 3. Estatística é uma ciência que estuda as técnicas necessárias para coletar, organizar, apresentar, analisar e interpretar os dados, a fim de extrair informações. Maravilha, né? Essa conversinha aqui fala o seguinte: como é chamado o conjunto de todos os elementos que tem pelo menos uma característica em comum e que está sob investigação ou estudo? Gente, vamos lá. Ele quer saber o seguinte: daquelas características que nós falamos, tá? Qual o conjunto de todos os elementos que tem pelo menos uma característica em comum? Amostra não é, dados populacionais não. Então, quando a gente fala de, né, característica em comum, vai ser exatamente o quê? Vai ser exatamente a população, né? Porque uma população, ela vai ter o quê? Ela vai ter características em comum. Por exemplo, moradores que moram no Sudeste, é uma população. Qual é a característica em comum entre eles? Serem moradores do Sudeste. E para ser morador do Sudeste tem que estar em quais estados, morar em quais estados, né? Minas, Rio, São Paulo, Espírito Santo. Fora, né, dessa característica, se a pessoa mora na Bahia, por exemplo, ela não vai ser dessa população das pessoas, moradores da região da Sudeste, ok? Tranquilo? Vamos lá. Questão 4. Estatística é a ciência que estuda as técnicas necessárias e tal. Qual parte da estatística que trabalha com a organização, né? E apresentação de dados. Gente, falou em organização e apresentação de dados, a gente vai para a estatística descritiva, tá? Pelo próprio nome já vai dizer, ela vai descrever. Então, falou de estatística, falou de apresentação de dados de organização descritiva, ok? Vamos lá, então. A tabela a seguir apresenta informações cadastrais de 10 contratos de empréstimo. Aqui, geralmente as questões podem vir também através de dados, né, de tabelas, de gráficos. E ele fala o seguinte: para a tabela 1 a 4, o valor variável da prestação. Então ele quer saber isso aqui, ó, prestações, tá? Ele só quer saber disso daqui. Ela vai ser o quê, né? Para a prestação, a gente sabe que aqui é números. Então, se ela é número, aqui não pode e aqui não pode. A gente só tem que saber se ela é discreta ou se ela é contínua. Perceba que todos esses valores aqui, tá? São o quê? São números inteiros. Então, só pode ser o quê? Só pode ser discreta. Ela não pode ser contínua, porque quando se fala, né, nestes valores, os valores aqui que nós estamos mensurando, ela não são números decimais, e sim são números o quê? São números inteiros. Todos eles são números inteiros. Então, a nossa resposta é a letra B, quantitativa discreta, ok? Tranquilo? Espero que você esteja gostando, espero que você esteja aprendendo nessa parte conceitual. Às vezes a gente acha, não vai cair em prova, cai, né? Estamos vendo aqui várias bancas cobrando no decorrer desse ano, então vale a pena a gente dar uma olhada nela, tá? Nesse tipo de questão, para que a gente possa aí estar atento, né? E na hora que partir para os cálculos, a gente já ter pelo menos essa noção em relação aí, né, à parte conceitual. Vamos que vamos. O reitor do determinado Instituto Federal de Educação instaurou algumas políticas governamentais, tá? Ele quer saber o seguinte: a variável que interessa foi codificada da seguinte maneira: discordo, né? Totalmente discordo, neutro, concordo e concordo plenamente. Então ele quer saber dessa variável. Em relação a essa variável, ela vai ser quantitativa. Perceba que, né, aqui só tem essa identificação, mas o que importa para a gente é isso aqui, ó. Discordo, neutro, concordo e assim por diante. Então, né, de cara aqui nós já vamos eliminar essas duas, ó. E esse só vai saber se ela é ordinal ou se ela é nominal. Gente, perceba, ordinal, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma ordem, né? Por isso que a gente fala de ordinal. E vai ter uma relação direta também com o número. 0, totalmente. Tá? 1, discordo. Então, ela não é nominal. Se não fosse, tá, essa parte dessa numeração aqui, ela seria o quê? Ela seria exatamente nominal, porque ela poderia ser discordo,
neutro, concordo e assim por diante. As bancas costumam fazer isso, tá? E é bom estarmos atentos a essa situação, porque são situações dessa que pode confundir um pouquinho. Então, ficar atento a isso daí. Então, ela vai ser o quê? Qualitativa ordinal, porque o que importa para a gente, tá? É essa parte aqui, ó, discordo, né, neutro, concordo e concordo plenamente, ok? Questão 7. Observe a seguinte amostra de dados pacientes e seus atributos. Então, João, Ana, né? E aí tem escolaridade, idade, peso, temperatura, diagnóstico, assim por diante. Em relação ao tipo de escala dos atributos de paciente, escolaridade é um tipo qualitativo e de escala ordinal, tá? Pronto. Qualitativo, nós estamos falando de escolaridade, tá? E ela vai ter uma ordem. Que ordem é essa? Fundamental, médio, superior e mestrado, né? Então já encontramos a resposta. Para ter certeza, idade é um tipo qualitativo. Não, gente, idade não é qualitativo. Idade está relacionada com número, né? Então, não é qualitativo. Peso é um do tipo quantitativo, maravilha, até aí tranquilo, mas ele está dizendo que é discreto. Aí não, né, gente? Aí não dá, porque o peso, por exemplo, né? Cadê o peso aqui? 71,5. Aqui é um número decimal. Então, ele não é discreto. Ele vai ser o quê? Não vai ser discreto, né? Ele vai ser contínuo, beleza? Temperatura é um tipo quantitativo contínuo. Não, temperatura não é contínuo, porque, olha só, aqui está zerado, ó, certinho, né? Ele é quantitativo, porém não é contínuo, ele vai ser discreto. Então, a nossa resposta aqui, ele confundiu essas duas opções aqui, né? Tentou nos confundir aqui, mas não teve êxito, né? A gente conseguiu aí entender direitinho. Questão número 7, a resposta, a letra A. Questão 8. Foi realizada uma pesquisa em que se tinha o interesse de conhecer o município de nascimento dos funcionários de uma empresa. A variável de estudo dessa pesquisa deve ser classificada como? Gente, olha só. Ele está dizendo que é relação, né, a município de nascimento. Beleza. Então, ela vai ser classificada como o quê? Essa variável. Se está falando de município de nascimento, ela não vai ser ordinal, porque não é quantitativa, e nem discreta. Nominal a nossa resposta, porque a pessoa vai falar, eu nasci em São José dos Pinhais, eu nasci, né, em Belo Horizonte, eu nasci no Rio de Janeiro. Perceba que tem o quê? Tem um nome. Essa classificação é dada através de nomes, então, dada essa classificação em relação a nomes, ela só vai ser o quê? Nominal. Questão 9. Vamos que vamos. Referente a conceitos básicos de estatística, vamos lá, né? A gente vai fazer essa análise primeiro. Nominal. Nesse nível, pode estar dados qualitativos, né? Qualitativos e quantitativos, né? Aí não, aqui já quebrou. Porque quando se fala em nominal, né? Nominal só vai ser o quê? Só vai ser quantitativos. Aliás, só qualitativos. Então, esses quantitativos aqui não existe. Ordinal, tá? Apenas a dados qualitativos, não. Confundindo. Perceba que as bancas, elas querem te confundir, ó. Ela traz o ordinal. Ordinal seria o quê? Seria quantitativo, tá? E não qualitativo. Intervalar os dados nesse nível pode ser ordenados. Há diferenças significativas entre eles e um registro nulo e não é interpretado como zero inerente. Isso mesmo, tá? Por exemplo, quando fala nulo, que é verdadeiro, não quer dizer que seja zero exatamente, tá? Nesse caso, sendo exatamente um zero, ele é apenas nulo. Racional. Esse nível é semelhante ao intervalar mais de duas diferenças. É possível estabelecer razões entre dados, tá? E o múltiplo de outro. E nesse caso, o zero, tá? Ele é inerente. Então, por exemplo, eu posso relacionar 4, 6, 8, tá? Então, essa 4 aqui também está correta. A nossa resposta é a letra C, apenas a 3 e a 4. A 2 ele quis confundir, e a 3, a 2 ele quis confundir, e a 1 também, né, trazendo essa inversão de valores aí. Beleza? Vamos que vamos. Questão 10. Traz uma historinha aqui, o sistema de informação de vigilância, tal, beleza. E ele traz várias variáveis. Sexo, feminino, masculino, idade em anos, cor, raça, branca, tal, assim por diante. As variáveis 2, a gente vai fazer análise de dados variáveis. 2, vamos analisar 2. Idade em anos, tá? Essa idade em anos, ela vai ser o quê? Quantitativa. Então, ela vai ser quantitativa discreta
Por quê? Porque não existe, por exemplo, eu tenho 40 anos e meio, por exemplo, não existe isso. Então, ela não vai ser contínua, ela vai ser o quê? Discreta, quantitativa discreta, ok? Então, pode ser a C ou pode ser a D, ou a B também, na verdade, né? E a gente vai analisar 3, raça, cor, branca, preto, amarelo, né? E assim por diante, olha só. Ela vai ser qualitativa, tá? E ela vai ser qualitativa nominal. Por que nominal? Porque ela vai ser branca, preta, amarela, parda, indígena ou ignorada. Beleza? Qual a próxima que nós vamos analisar? A 6, escolaridade. Sem escolaridade, analfabeto, fundamental, ela vai ser ordinal. Por quê? Porque segue uma ordem. Ou vai ser analfabeto, ou vai ser, né, superior, ou vai ser fundamental, aliás, analfabeto, fundamental, médio e superior. E para ter certeza, ele está falando da questão do item 7, unidade da federação, então ela vai ser o quê? Qualitativa nominal. A nossa resposta é a letra D, tá? Nominal por quê? São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, né? E assim por diante, ok? Vamos lá. O aluno sabido, né? O aluno sabido, aprovado no concurso CNRJ para ingresso no primeiro ano do ensino médio, foi à secretaria preencher sua ficha de matrícula, que, dentre outras variáveis, perguntava idade, religião, disciplina, favorito, se possui alguma alergia e o número de CPF. Dentre as variáveis de ficha de matrícula citada, quantas são qualitativas? E a gente vai pensar aqui, ó. Qualitativas, religião, não é isso? Disciplina, beleza? Possui alguma alergia, tá? E aí, aqui que é a questão. Interessante essa questão, porque a gente acha que é apenas 3, né? Porém, tá? Perceba que o número do CPF, apesar de ser um número, né? Mas ele é o quê? Ele também vai ser qualitativo, ela não é quantitativa, porque eu tenho um número próprio de CPF. Eu não estou relacionando aí exatamente com a quantidade de números, mas eu estou, né, me referindo a uma qualidade. Que qualidade é essa? O número de CPF, que, inclusive, tá, ela é única. Cada um tem o seu CPF. Então, a resposta é a letra D4. Show? Vamos lá, quase finalizando. Verifique se as sentenças são verdadeiras ou falsas. Número de nascidos vivos em certo hospital, variável quantitativa discreta, tá? Variável quantitativa discreta. Verdadeiríssima, né? Tem como falar, nasceram aí vivos 3,5 bebês, né? Impossível falar isso. Desfecho de uma doença, curado e não curado, variável qualitativa, nível ordinal. Não existe, né? Curado não é mais importante do que não curado. Aqui não seria ordinal, né? Aqui seria nominal. Então, aqui é falso, beleza? Concentração de flúor na água, variável quantitativa contínua. Não, por quê? Pode ter, sei lá, 420,5,4, né? Não sei se flúor é gramas, nesse intervalo. Então, aqui seria falso a nossa resposta. Verdadeira, falso e falso. Então, a resposta é a letra A, tá? Perceba que as bancas gostam desse tipo de pegadinhas aí, né? Mas a gente não vai cair nelas, não. São exemplos de variáveis discretas e variáveis contínua, respectivamente. Ele disse discreta e contínua, tá? Peso em quilos, nesse caso não tem como, porque o quilo pode ser um número quebrado, não é. Índice de liquidez e cor dos olhos, tá? Essa liquidez é até bacana, mas a cor dos olhos não é variável contínua. Número de livros de uma biblioteca, maravilha, né? Mas quantidade de filhos por casal não vai ser contínua, tá? Então, exatamente, respectivamente, a letra D, sexo dos alunos de uma escola, sim, que é discreto, e altura em metros, né? Ela é contínua, porque não tem exatamente números inteiros, tá? 14. Vamos que vamos. Considere as seguintes variáveis: tamanho de um objeto, pequeno, médio e grande, volume de água, tal. Com relação à classificação dos dados requeridos como variável de pesquisa, é correto afirmar que as variáveis 1, vamos lá, 1, ela é qualitativa, vamos lá, 4, ela também é qualitativa, que é o número de seção, e 6 também é qualitativa. Então, né, já encontramos a nossa resposta, só para ter a certeza. As variáveis 3 e 4 são quantitativas. Número de clientes numa fila, comprimento de um inseto. Como ele está dizendo contínua, tá?
ela não vai ser contínua, porque do inseto pode ser números decimal. As variáveis 2 e 3 são quantitativas discretas. Vamos lá, 2. Volume de água de um rio. Beleza, não tem como ser exatamente o número inteiro, né? Então não é totalmente discreto. E então a resposta é exatamente a letra A. Para finalizarmos essa aula, né, o diretor de ciência, tal, eles vão estar pedindo aqui para que a gente possa fazer, né, essa representação. E como que é feita essa representação? Olha só, amostra. O que seria a amostra, né? A amostra, ela vai ser 1, 2, 3 ou 4. Consumo de litros de água, não, né? Amostra, 30 funcionários selecionados aleatoriamente. Então, aqui vai ser a amostra, 4. Variável contínua, né? A variável contínua, nós vamos ter o quê? Consumo de litros de água por funcionário, tá? Exatamente, ela vai ser o quê? Vai ser contínua. População. A população, né? Ela é a quantidade total de funcionários. 2. E aqui só nos resta 3, então 4, 1, 2 e 3. A nossa resposta é a letra A, ok? Pessoal, é isso, tá? Para que você ainda não segue aqui o professor, né, Vitor, professor Macau, lá no seu Instagram, no YouTube, também lá no arroba jornada para aprovação, arroba também concurso 0800, e se quiserem também me seguir, né, só ir lá no Instagram, arroba Prof. Fábio Silva, e também, né, lá no YouTube, arroba Prof. Fábio Silva, beleza? Voltaremos com a segunda aula de estatística, espero ter ajudado, contribuído aí vocês neste processo, para que vocês possam continuar aí, e com certeza vocês estão no caminho certo, né, na jornada da aprovação, e logo, logo, né, serão aprovados, beleza? Deus abençoe a vida de vocês, continue dando força, sabedoria e entendimento, tá? E continue firmes, e até a próxima aula.